Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para esta atividade de hoje, recebemos o professor Tiago Grande, da Nova Acrópole aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Tiago. Olá, muito bom estar aqui de novo, buscando entender e cultivar a sabedoria. Bem, pessoal, dando continuidade à nossa série de podcasts sobre as virtudes, hoje vamos falar especificamente sobre a virtude da disciplina, algo que no momento atual é muito falado, é muito comentado também, e a ideia, como sempre, não é esgotar o tema, tampouco trazer verdades absolutas, mas refletirmos, conversarmos sobre o tema, sob a ótica da filosofia maneira clássica, buscando as melhores respostas práticas para cada um de nós. Bom, Tiago, para começar, eu gostaria que você fizesse uma síntese do que filosoficamente significa a disciplina. E importante, porque como você falou, muito se fala dessa virtude, muitas vezes até com um certo preconceito, quem sabe um desvio mesmo de conotação. Às vezes a virtude ela é mal compreendida e digamos que ela perde o seu valor na cultura ou diante das pessoas que refletem sobre o tema. Então, por exemplo, a disciplina muitas vezes aparece como uma coisa fria, rígida e também associada, às vezes, numa redução de toda a sua majestade, numa redução em que se vê, por exemplo, a disciplina somente no campo militar, por exemplo. Ou quem sabe a disciplina é vista somente, sei lá, no campo do atleta que deve se disciplinar a bater as suas metas. Então acho que a primeira coisa que a gente teria que fazer é conceituar filosoficamente a virtude da disciplina e talvez seja mais adequado associar a disciplina com também um tema bastante em voga hoje em dia, que é o estilo de vida. A gente pode hoje encontrar publicações, blogs, canais de YouTube falando sobre lifestyle, né? Estilo de vida. Parece que as pessoas hoje têm uma ânsia, uma busca por realizar um modo de vida seu, especial. E a disciplina, do latim disciplina, e aliás tem o mesmo radical de discípulo, né? Discípulos, ela se refere justamente a isso. A disciplina, então, de pronto, é um modo de vida, um estilo de vida. Daí que todo ser humano que sonha, que imagina a possibilidade de realizar-se como pessoa na sua vida, vai precisar de disciplina. Sem disciplina, é muito difícil que a gente conquiste aquilo que a gente sonha, é muito difícil que a gente realize os próprios projetos, é muito difícil que a pessoa ganhe a própria vida. Então o valor dessa virtude não é pequeno, e é por isso que é importante limpar toda e qualquer conotação ou preconceituosa ou reducionista. A outra coisa é que a virtude da disciplina, quando vivenciada por um ser humano, ela está refletindo uma característica, um aspecto que está presente no cosmos. Não é exagerado falar isso. Por exemplo, os planetas, cada qual com a sua órbita, girando ao redor do Sol, estão realizando a sua disciplina. Uma molécula de água, H2O, ela, para ser água, ela precisa de um esforço, ela precisa de uma intenção e da continuidade dessa vontade de expressar-se como água. Então, quando eu acumulo 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, de qualquer maneira, sem ordenação alguma, não temos uma molécula de água. Aí não se expressa água. Mas por um arranjo especial que eu crio e que se mantém, e isso é a disciplina, a água se expressa. Um outro exemplo também natural, que é bastante comum da gente falar em sala de aula, é que as limalhas de ferro, quando estão soltas sobre um papel, elas não apresentam forma alguma, elas são sem sentido. Mas quando eu coloco um ímã debaixo dessa folha de papel, as limalhas de ferro obedecem e seguem vetores, né? Vetores de força, nesse caso magnéticas, e ali surge a expressão
de uma forma de beleza natural, que só foi possível porque essas limares de ferro se dispuseram a vivenciar uma disciplina. Elas se disciplinaram a partir dessa força magnética. Então, a disciplina, ela está presente na natureza. Não é exagero falar isso. Agora, no caso do ser humano, a coisa fica um pouco diferente. Porque nós temos dois aspectos. Um aspecto instintivo, que na verdade não requer disciplina, porque eu não preciso fazer esforço algum para ter sede, para ter sono. Existe uma parte do ser humano que é automática. E, no entanto, se a gente viver a vida somente mobilizado, somente motivado, somente dirigido por essa parte instintiva, vai ser muito difícil da gente se realizar. Eu diria que é quase impossível de um ser humano atingir os seus objetivos, realizar os seus sonhos, dependendo somente dos seus instintos. Daí que para o ser humano, a disciplina se torna uma chave fundamental de realização. Porque em oposição ou em contraposição, ou até em complemento aos instintos, eu tenho a consciência. E a vontade, como primeiro atributo da consciência, ela vai precisar da disciplina para chegar ao mundo dos fatos, né? É como se a vontade que eu tenho de trazer as ideias que eu quero viver para o mundo concreto, para o meu dia a dia, depende de um meio, e esse meio é a disciplina. Então a disciplina aí se torna um mensageiro da vontade. Ela é aquilo que possibilita que a vontade passe no mundo, no meu dia a dia. E claro, aí já se abre todo um assunto para a gente detalhar, para a gente desenvolver e discorrer. Agora, a gente poderia fazer a seguinte relação também. A disciplina e a ordem são virtudes próximas, ou seja, a gente percebe que uma coisa tem a ver com a outra, e você colocou essa questão do cosmos, dessa obediência às leis da natureza, ou seja, tudo isso está ligado. Eu gostaria que você falasse um pouco desses aspectos, então, porque são virtudes que são próximas, não é? E como a gente consegue, através desse desenvolvimento da consciência que você coloca como um elemento, um fator importantíssimo na atitude de disciplina, como a gente consegue treinar isso dia a dia, de uma maneira prática e objetiva para que a gente alcance as nossas coisas? Porque como você bem colocou, sem disciplina a gente não consegue fazer nada. Ok, primeiro que foi importante você colocar também, a disciplina, ela não pode ser vista como algo mecanicista. Porque vejam, até nas engrenagens de uma máquina é necessário a gente, por exemplo, colocar óleo e lubrificar. Até mesmo numa máquina complicada, ela vai precisar, para se sustentar, para se manter, vai precisar de algum elemento que impeça que o atrito gerado pela sua movimentação a desgaste. Logo, toda e qualquer disciplina tem que ser viva. A gente teria que assumir um paradigma mais orgânico do que mecanicista. Tudo no universo está vivo, segundo a gente aprende desses grandes sábios da antiguidade. E se eu assumo uma ordem que é, sem dúvida nenhuma, uma parte da disciplina, se eu assumo uma ordem mecânica, rígida, sem esse elemento, analogamente falando, de lubrificação, eu não vou conseguir sustentar essa disciplina. Eu vou me desgastar e ao invés de gerar energia para mim, eu vou ficar sugado, né? Vou ficar tão desgastado que não vou conseguir dar continuidade à coisa. Então é bem importante que, antes de desenvolver o tema, a gente se aproxime do assunto com um enfoque de vida, orgânico. A disciplina tem que ser vista como algo que anima a nossa vida, não que enrijece a vida. E quem sabe, podemos falar disso um pouco mais na frente, o enrijecimento é a ausência da disciplina. Voltando ao assunto da ordem, essa vontade que tem que ganhar corpo, que tem que se expressar no mundo, quer dizer, a vontade que eu tenho de viver algo, tem que se tornar cotidiano, concreto, e não estar só no mundo das ideias, ela vai precisar, por exemplo, de um elemento no tempo e um elemento no espaço. Então, a vontade no tempo, ela é compromisso, mas ela também vai definir um ritmo. Então, a vontade no tempo, através da disciplina, é um ritmo específico de trabalho, de treinamento.
E a vontade no espaço é ordem. Então já temos 2 elementos no tempo e no espaço. Se a disciplina permite que a vontade apareça concretamente na minha vida, eu vou enxergar, na prática, se na minha vida há ordem, ordenação das coisas e de mim mesmo no espaço, e também se há um ritmo. Então vamos dar um exemplo e propositalmente vamos sair do convencional, que é a disciplina militar, ou das artes marciais, que eu tenho uma vivência de alguns anos. Vamos falar da disciplina para um artista, por exemplo. Um pianista, um violonista, um violinista, todo e qualquer músico que vai desenvolver a maestria num instrumento musical, ele vai ter que se exercitar e no tempo e no espaço vai aparecer essa vontade sendo animada na forma de disciplina. Então ele vai ter que ter as suas práticas, ele não vai poder praticar de vez em quando. E muito menos ele vai poder praticar erraticamente, sem regularidade, sem ritmo. Porque dificilmente ele vai conquistar a maestria no instrumento. Ele também vai ter que ter uma ordenação do espaço e um cuidado com o próprio instrumento, com as coisas, com o seu corpo, a maneira que ele se posiciona. A disciplina também no campo profissional, da mesma maneira, ela vai demandar uma ordenação e um ritmo. Todo e qualquer profissional, seja qual for a área, ele vai ter uma agenda, vai ter um calendário, ele vai ter um ritmo específico para o que ele faz num dia, para o que ele faz numa semana, para o que ele faz num mês e no ano. Se ele não tiver uma regularidade diária, semanal, mensal e anual, ele dificilmente vai conseguir se realizar. E a ordenação dos seus instrumentos de trabalho, dos seus objetos, da sua mesa de trabalho, por que não dizer do seu laptop, do seu computador, do seu telefone celular, a organização de arquivos de informação. Então, na prática, eu só vou conseguir ser disciplinado, ou eu só vou conseguir confirmar a minha disciplina se eu modifico a minha relação com o tempo e com o espaço. A relação com o tempo e com o espaço instintiva, ela vai responder a, como eu dizia, a sede, ao sono e a outros instintos. E eu não vou conseguir, então, impor a minha vontade para mim mesmo, para conquistar a minha vida. Logo, eu vou ordenar e vou definir um ritmo de trabalho. Esses 2 elementos são bem práticos e não seria adequado chamar de fórmula, mas talvez de método. Porque se justamente o instinto ele não precisa de nada para ser posto em marcha, ele está sempre presente, a vontade que precisa de um método, de um programa para ser mobilizada, bom, esse programa é a disciplina, e ela vai, no mínimo, precisar da ordenação do espaço e do ritmo no tempo. Quando você falava da disciplina, me veio à mente, rapidamente, o nosso querido Leonardo da Vinci. Ou seja, nós fizemos no ano passado a Semana da Filosofia e recentemente eu tive o prazer de ir pessoalmente até a exposição dele e é curioso observar o nível de disciplina que ele tinha de organização, de desenvolvimento de ideias, dos estudos de anatomia, de botânica, enfim, de zoologia, ou seja, do conhecimento de uma maneira muito ampla e profunda. Tanto que ele se desenvolveu em praticamente todas as áreas do saber humano, é algo surreal. E não só ele, como grandes escritores como Shakespeare, por exemplo, como Cervantes, para organizar obras tão grandes quanto as que eles fizeram, tinham que ter um nível de disciplina muito grande. Agora, no mundo atual, a gente percebe que isso tem se perdido cada vez mais e quando se tem isso, ou a difusão desse elemento, ela se dá mais no aspecto econômico, para você ganhar dinheiro, obter bens materiais, não que isso não seja importante. Eu gostaria que você fizesse uma relação, Tiago, para a gente refletir um pouco mais da disciplina com o desenvolvimento humano, e não só o desenvolvimento econômico, digamos assim. Repito, não que uma coisa se dissocie da outra ou que seja mais importante que a outra, mas como é que a gente pode entender a disciplina dentro desses 2 âmbitos? Ou seja, eu me desenvolvo economicamente, tenho uma vida ordenada, uma vida disciplinada financeiramente e materialmente e também me disciplinando para me desenvolver como ser humano. Como eu faço esse alinhamento baseado nisso que eu falei desses grandes seres da humanidade que deixaram um legado que até hoje a gente estuda e procura refletir sobre eles? Muito bom, Danilo. Você está falando aí
talvez de integridade, né? A gente, quando fala de uma virtude, inevitavelmente acaba falando de outras. As virtudes são uma constelação de estrelas, não tem como olhar para uma só sem ver as outras próximas. E eu acho que é realmente uma pergunta bem pertinente, porque às vezes a gente encontra uma pessoa muito disciplinada para fazer algo, para conquistar algo, mas sobra essa mesma disciplina em outras facetas da sua vida, né? Então aí já há uma fragmentação, já há uma falta de integridade, de completude. Mas é muito pior ainda quando a gente observa um modo de vida em que, apesar de certas conquistas, a pessoa não se sente realizada, não tem felicidade interior. É porque, filosoficamente falando, ao menos, ou como a gente aprende na Nova Acrópole, a disciplina tem que ter uma inspiração idealística, por não dizer espiritual. Então a referência para eu ordenar e dar ritmo à minha vida, ela, segundo esses ensinamentos desses grandes filósofos, deveria ser a partir de um ideal, de uma causa maior. Porque na medida que eu faço isso, eu posso arranjar todas as facetas da minha vida em torno dessas ideias. E essas ideias vão, então, inspirar cada uma das minhas atividades. Sejam elas profissionais, acadêmicas, sociais. Então, eu vou conseguir estabelecer uma disciplina integral de vida, onde a realização que eu consiga obter em cada uma dessas facetas não vai estar dissociada, não vai negar ou confundir ou atrapalhar a realização em outras facetas. Um ser humano integral, ele pode se desenvolver fisicamente, desenvolver a sua saúde, ele pode se desenvolver economicamente, ter a sua saúde financeira, ele pode se desenvolver socialmente e ter laços de amizade, se relacionar bem com a sua família, na sociedade, ele pode se desenvolver intelectualmente e ele pode se desenvolver naqueles sonhos mais profundos. E isso, no entanto, só é possível quando a vontade de realização ela está inspirada por ideais elevados. Porque do contrário, se por exemplo a vontade de realização for egoísta, ela mais cedo ou mais tarde vai negar e aí sim, fragmentando a personalidade, ela vai impedir que certas possibilidades de realização venham a convergir, concorram a favor daquilo que está fazendo. E vão surgir esses conflitos que a gente vê muitas vezes, quase existenciais, né? Que é, por exemplo, mas se eu fizer isso, me der bem aqui, vou ter problema lá. Se eu me dedicar ao meu trabalho 10, 12 horas por dia, vou ter problemas com a família. Se eu quiser dar mais atenção para a família, vou ficar sem a relação social com os meus amigos. Se eu me dedico aos meus amigos, eu não vou ter tempo para, para ir para a academia fazer esporte, mas aí também eu já me esqueci que, na verdade, eu preciso de grana e o trabalho. E aí a confusão se estabelece. Isso é uma falta de disciplina, porque é uma falta de ordem interior, uma falta de harmonia. Então, quem sabe a gente teria que falar de uma disciplina primeira, uma disciplina maior, que integra as disciplinas específicas de vida. Um ser humano, para se manter íntegro e para desenvolver a sua autenticidade no mundo, na vida, ele precisa arranjar, harmonizar essas dimensões da sua personalidade em torno de um eixo central, em torno de uma identidade interior. E por isso que constantemente a gente escuta e repete aquele adágio da filosofia: homem, conhece-te a ti mesmo. E é importante. Uma pessoa disciplinada, que não está inspirada por elevados ideais, que não tem sonhos que podem integrar os elementos e acabam objetivos difusos, separando, gerando conflito, isso não vai funcionar bem. A realização maior que a disciplina permite
tem que partir de uma disciplina integral, de uma disciplina em que o ser humano se veja não aos pedaços, né, pelo mundo, mas sendo ele mesmo sempre. A mesma pessoa hoje, aqui num estúdio de gravação, lá fora no trabalho, correndo na pista atlética, nadando na piscina, tocando um instrumento musical, em família, com os amigos, no trabalho, adaptando-se, obviamente, às circunstâncias, porque isso também é importante de se dizer. A minha identidade interior, ela pode estar sempre presente e eu vou me adaptar às circunstâncias. Então, eu sou o mesmo cara aqui no estúdio ou lá fora trabalhando na minha profissão, na minha empresa, ou estudando na escola de filosofia. Muito embora o comportamento e a conduta, evidentemente, vão se adaptar à sala de aula, a uma reunião de negócios ou uma sala de gravação. Mas a consciência de quem eu sou, ela permanece. E, muito importante, a disciplina, ela favorece essa consciência. Quanto mais eu desenvolvo uma disciplina de vida, esse estilo de vida, que aliás é uma boa definição para a filosofia à maneira clássica, um estilo de vida, mais eu me afirmo, mais eu desenvolvo a convicção sobre quem eu sou. E me responsabilizo por isso, me responsabilizo por mim mesmo e por toda a minha vida. Porque falamos de ordem e ritmo, mas também teríamos que acrescentar responsabilidade e convicção. Então, se for útil para quem está nos escutando, em pensar na disciplina como mensageira da vontade, é como se a vontade ela vai descendo, né, dos mundos superiores para o mundo físico. E ela primeiro é convicção, autoafirmação, um forte entendimento de autenticidade de quem eu sou e quero ser, a responsabilização por isso, quer dizer, ninguém é responsável por isso além de mim. Eu me comprometo com a minha vida, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar. E aí então o ritmo e a ordem no tempo e no espaço. Enquanto você falava aí, Tiago, eu pude refletir em relação a essa questão que me traz a ideia da disciplina e também da necessidade de prioridades ou de uma hierarquia, que, como você colocou de uma maneira muito sensata, ela tem que seguir um eixo central. E isso é muito interessante, que além disso, eu só pegando um gancho também, você falou da flexibilidade, né? Ou seja, que é o contrário, a disciplina, quando ela é rígida, ela enrijece. Porque a gente não consegue entender que ela tem que se adaptar também. Nós temos que adaptar a nossa disciplina às circunstâncias de maneira flexível, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre essa questão da hierarquia ou das necessidades, então, e como a gente pode escolher melhor a disciplina dentro de um processo hierárquico, ou seja, e se isso tem uma relação também. É famosa aquela frase que citam de Maquiavel de que os fins justificam os meios. Essa frase, assim, tomada dessa maneira, ela está incompleta, porque não podemos falar de fins e meios sem falar de princípios. Então, se a gente traz princípios, meios e fins para o tema da disciplina, a gente vai ter que hierarquizar, a gente vai ter que definir a ordem de importância das coisas a partir de princípios. Princípios morais, princípios da cultura, mas também do que cada um vê no seu interior, né? Os seus valores de vida. E daí buscar essa inspiração que falava para definir uma disciplina integral. Esses princípios não poderiam ser negociados de maneira nenhuma. Simplesmente porque se a pessoa negociar, ela vai se culpar, ela vai sofrer, ela vai ficar frustrada. Toda vez que eu abro mão dos meus princípios, mesmo que eu atinja alguns resultados concretos, se esses resultados, se esses fins não estão coerentes com os princípios, vai gerar desconforto. E não seria uma virtude, Tiago? E não seria uma virtude. Porque a virtude, ela, como virtuosidade da alma, ela tem que expressar o melhor da alma. Então, quando a gente se trai, né? Quando a gente nega os próprios princípios, quando a gente faz coisas para obter certos resultados que vão de encontro aos princípios, a gente vai se machucar.
Entretanto, se a gente obtém resultados que vão ao encontro dos princípios, a gente se alegra, a gente fica feliz, a gente se sente verdadeiramente realizado. Então, se a disciplina é o meio pelo qual eu posso atingir os fins desejados, os sonhos que eu quero realizar, jamais esquecendo-se dos princípios, aí eu tenho essa disciplina integral que a gente falava. Acontece que muitas vezes a gente não reflete sobre os princípios e aliás, nesses assuntos ligados a estilo de vida, lifestyle, se fala, quem sabe, muito de meios e fins, mas se reflete pouco sobre os princípios. E como filósofos, a gente não pode deixar de chamar atenção para essa lacuna. Toda disciplina teria que ser fundamentada em princípios, em valores. E eu preciso revisar como eu estou vivendo a minha vida. Se eu estou me dedicando a atingir objetivos que favorecem os meus princípios, que vão ao encontro dos meus princípios e que me permitem, ao final do dia, me sentir feliz porque eu estou sendo coerente moralmente, ou se não, se eu estou pisoteando, passando por cima daqueles valores que me são mais caros. Eu gostaria que, para encerrar, então, você falasse ou desse as suas considerações finais sobre a disciplina como algo prático e útil para todos nós, ou seja, todos os ouvintes que tenham contato ou não com a filosofia. Porque, de um modo bem objetivo, quem estuda o tema já há algum tempo sabe que é algo sumamente importante e que é totalmente possível de se plasmar. Mas tem pessoas que às vezes não têm muita noção do que é a filosofia, do que são as virtudes ou do que implica filosoficamente a disciplina e tem essa imagem um pouco deturpada de que é algo rígido, é algo inflexível, como a ordem também o é, como se pensa que é. Então eu gostaria que você deixasse um recado para aqueles que nos ouvem, para que pudessem usufruir disso e aplicar isso em suas vidas, sejam quais profissões tenham, sejam quais condições vivam, porque você tocou no ponto principal. Os princípios, ou seja, se a disciplina não está fundamentada em um princípio, nós podemos deturpá-la. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para que nós pudéssemos refletir e, claro, em alguma medida, aplicar algo disso de forma útil e humana em nossas vidas. Bom, na prática, toda disciplina encerra treinamento, encerra preparação, encerra provas, provações. Também tem que ter metas claras. E esse aspecto prático da disciplina, como a gente dizia, é uma ordenação no espaço e um ritmo no tempo, só vai ser possível se a pessoa assume esse compromisso consigo mesma e se responsabiliza em se esforçar e viver esse modo de vida, que vai gerar, inclusive, dores e suores, né? E são diferentes. O suor do esportista que tem uma disciplina para atingir marcas é diferente do suor do pianista que se dedica 8 horas por dia para dominar o piano, e é diferente do suor do escritor que para na frente da famosa página em branco e tem que desenvolver o texto. Não importa o ambiente, o contexto da pessoa que está desenvolvendo a sua disciplina. Sempre vai haver algum tipo de suor. E esse é o preço a ser pago. E é um bom preço, porque é um preço que não depende de ninguém e nem de nada alheio a nós mesmos. Então, a mensagem final é que, sem jamais se esquecer de valores, de princípios, quem sabe, de ideais, como a gente gosta de falar, que todo ser humano, pela sua própria vontade, busque um estilo de vida coerente com os seus sonhos e cultive no dia a dia a possibilidade de se realizar. Porque, de modo muito simples, o ser humano que se realiza, ele é feliz. E digam o que quiserem dizer, eu estou junto com Aristóteles. No fundo, todo mundo quer ser feliz. Bom, Tiago, obrigado pela sua explanação. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast. Mais uma vez eu agradeço a sua presença e, claro, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado e continuemos vivenciando esses valores atemporais no mundo atual. Esse é o nosso desafio. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site e encontrar a sede mais próxima acessando nova-acropole.org.br.
acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Edvard Grieg e chama-se Concerto, Piano e Orquestra, Opus 16, Adagio.